Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Um feliz e abençoado sábado na presença e na companhia do nosso Deus. Nós estamos reunidos para mais uma escola bíblica, para mais um estudo da nossa lição e para passarmos mais um dia juntos, para passarmos mais um dia estudando a palavra, aprendendo mais do nosso Deus. E nosso objetivo aqui é que nós possamos aprender mais juntos, que possamos estudar, que possamos aprender e que o Espírito Santo do Senhor venha conduzir o nosso estudo, venha direcionar tudo que vamos falar aqui e dizer que é uma alegria imensa poder compartilhar, uma alegria, uma honra estarmos juntos. Quero já cumprimentar aqui os irmãos que estão conosco, o irmão Alfredo Straub, Leonida Muxfeld, Paz do Senhor, feliz sábado, querida irmã, que Deus abençoe a sua vida e todos os irmãos e todos os demais irmãos que estão conosco. Eu quero convidar você para nós iniciarmos essa escola bíblica cantando um hino. Em seguida nós vamos orar, depois vamos meditar na palavra. Eu queria cantar o hino 259 do Inário Cânticos de Júbilo, 259, é o Dia do Senhor. Aí na sua casa, se você tiver o inário, quiser nos acompanhar, quiser cantar junto conosco, 259, é o Dia do Senhor, é o nome do hino. Nós somos a igreja que guarda o sábado, mas infelizmente muitas vezes nós acabamos não cantando hinos que falam sobre o sábado, e eu creio que nós precisamos fazer isso mais. Então eu quero cantar o hino 259, que é o hino que fala sobre o sábado. Vamos cantar? A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. É dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Ó amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas tirador, dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Desejamos te louvar, tua graça que senti neste culto reforçar, esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Amém, irmãos? Talvez você entrou agora na live e você ficou se perguntando que hino é esse que o pastor Claudir está cantando. Então eu vou cantar ele novamente. 259 é o hino do nosso inário Cânticos de Júbilo, e eu quero convidar você para cantar junto, tá? Como eu disse, nós como igreja que guardamos o sábado, nós precisamos cantar mais sobre o sábado, ensinar as nossas crianças. Então cante comigo 259 do inário Cânticos de Júbilo. Se você tiver o inário na sua casa, reúna sua família e cante junto, que a letra é muito bonita. E nós somos gratos a Deus por separar esse dia para nós, amém? 259. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem. É dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos ter
de perdão. Ó amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas tirador, dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Desejamos te louvar, ó amado Redentor, neste culto reforçar esperanças do porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Amém, que assim seja, que a pregação traga alegria, traga paz ao nosso coração, traga também exortação, que traga discernimento para todos nós. Paz e graça, irmã Marlene Sartor, Davi Pavione, Claudete Pedrosa, Cleusa Goulart, Gilsara Alberton, Manuel Manacapuru, um abraço, Cícero Pierre de Souza, Rafael Lessa, Simone Barros, Alan Vinícius, Pastor Bernardino, nosso presidente, diz graça e paz, amados irmãos, que o Senhor unja o pastor Claudir na ministração do estudo bíblico dessa manhã, amém, pastor. Rubem Belk, Fabiano Cascais Felipe, Bento Veloso, Idazir Durques, Raquel Razotto, Rosicléia Lemos, Edilene Araújo, Reni Ivone, Eusenir Lessa, Alex Gonçalves, muitos outros irmãos aqui, né, junto, uma alegria. Ari Silva, Edson e Lilian, um abraço para todos vocês. Eu quero cantar ainda o hino de número 71 do nosso inário. Se você tem o inário na sua casa, se você consegue acessá-lo, hino 71. Eu gosto demais da letra desse hino, e se você puder cantar junto, eu creio que ele é uma oração, né? É um hino que é uma oração ao nosso Deus, é um hino que faz um clamor a esse Deus maravilhoso. 71, amém? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Olha isso.
carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Que o nosso tempo seja consagrado ao Senhor, que nossa vida de forma geral seja consagrada a esse Deus maravilhoso que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, né? Que neste sábado nós possamos separar um tempo ainda maior e de mais qualidade para aprendermos mais da palavra de Deus, para buscarmos direção no Senhor, né? Que nós sejamos, possamos juntos aprender mais de Deus, nos conectar ainda mais com o Senhor. Eu queria orar com você nesta manhã, então convido você a fechar os seus olhos e juntos vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, obrigado por mais um sábado, obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Nós queremos agradecer, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por mais tantos dias de proteção, tantos dias de provisão, de Teu cuidado sobre nós e sobre todas as pessoas que nós amamos. Obrigado a Deus, porque sabemos que o Senhor está em todo o tempo nos guiando, nos direcionando, mesmo que em alguns deles nós não obedeçamos, não ouçamos o que o Senhor tem a dizer. O Senhor permanece e continua falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E nós queremos cada dia mais ser mais obedientes, sermos mais praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Que nesta manhã, Senhor Deus, tudo que vamos aprender, tudo que vamos ler na Tua palavra, fique gravado em nosso coração, mas que não seja apenas conhecimento, que não seja apenas mais uma lição, mas que seja de fato algo prático, que nós vamos ler, vamos compreender, que Teu Espírito Santo vai nos agraciar, nos dando entendimento e sabedoria, e que no dia a dia nós vamos praticar tudo que temos aprendido. Quero Te agradecer pela vida de cada pastor da nossa igreja, cada obreiro que tem se esforçado, que tem trabalhado, Senhor Deus, para levar a Tua palavra, cada missionário, cada missionária, cada professor, seja de criança, de adolescente, de jovem, que tem dedicado parte da sua vida, parte do seu tempo, na dedicação, Senhor, de aprender mais para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor capacite cada vez mais, e que o Senhor levante cada vez mais obreiros para essa seara que é tão grande, Senhor. Pai querido, derrama as Tuas bênçãos sobre cada irmão que está assistindo nesta manhã, sobre o lar, a família de cada um, sobre o trabalho e todas as áreas que nós necessitamos do Senhor na nossa vida. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um. Obrigado por tudo, Senhor. Nós pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dirija na condução desse estudo nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Neuza Oliveira, Rosana Lemos, Manuel Alves Santos, Eucenira Silva, Edsérgio Cabral, Analei Venzo, Pastor João Teles, Ronei Silvano. Ronei diz assim, paz esteja com todos os amados irmãos, o sábado chegou, é momento de adoração e aprendermos que as Escrituras nos orientam nas verdades divinas. Bom dia, Pastor Claudir, feliz santo sábado, amados. Amém.
Alejandro Carvalho e muitos outros irmãos aqui conosco, sempre uma alegria. Vitória Kelly Lopes, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Hoje é sempre um feliz sábado para todos, que Deus abençoe. Estou muito feliz por hoje, porque hoje vou me batizar nas águas. Amém, irmã Vitória. Eu não sei de onde que você é, mas que Deus abençoe você nesse passo tão importante da caminhada com Cristo, que a sua nova vida realmente comece com o Senhor hoje e que você seja plenamente abençoada pelo Senhor. Camila Bernardi, um abraço para você, querida irmã, que Deus te abençoe. Nós vamos estudar hoje um tema importantíssimo para todos nós, que é pecado e salvação. Então, nós estamos já na lição de número 5 da nossa declaração de fé. Como todos os irmãos sabem, nós estamos reestudando a declaração de fé, e eu creio que tem sido um tempo precioso que Deus tem nos dado. Temos muitos irmãos novos nas nossas igrejas, e creio que se faz importante, sempre que possível, de tempo em tempo, reforçarmos as nossas bases, reforçarmos os nossos pilares, aquilo que entendemos como declaração da nossa fé, aquilo que entendemos como sendo os pontos que direcionam a nossa igreja de forma geral. Então eu creio que tem sido muito proveitoso esse estudo da palavra que nós estamos fazendo. Hoje vamos falar sobre pecado e salvação. Quem escreveu essa lição foi esse que vos fala, pastor Claudir, com muita alegria e com muito temor diante de Deus. Eu falei na lição que eu passei alguns tempo atrás também, ainda era uma lição sobre Josué, se eu não me engano, algo assim. Logo no começo da pandemia, eu dei um testemunho e eu quero reforçar, porque eu sei que tem muitos jovens nos assistindo. Quando eu comecei a congregar, assim como a irmã que vai se batizar hoje, quando eu comecei a congregar na Igreja Batista Sétimo Dia, nós estudávamos uma lição traduzida. Muitos irmãos, eu creio, vão lembrar disso, uma lição que vinha dos Estados Unidos e que ela era traduzida para o português. A Vitória Kelly respondeu aqui, a irmã disse: Deus abençoe. Era uma lição traduzida, e nós comentávamos entre nós, os jovens batistas do sétimo dia aqui de Bocaiúva, nós comentávamos assim: imagine o dia que nós vamos ter uma lição nossa, escrita por nós, escrita pelos nossos pastores, escrita pelos irmãos aqui do Brasil. Nós falávamos isso lá pelo ano 1998, 99, 2000, por ali. Nós comentávamos isso. Toda vez que nós íamos estudar a lição, nós falávamos isso. Já pensou o dia que nós tivermos uma lição produzida por nós mesmos, pelos pastores do Brasil? E louvado seja nosso Deus, já de muito tempo nós temos uma lição escrita, toda ela pelos pastores e irmãos e irmãs aqui do Brasil, e tem sido um instrumento maravilhoso na vida de todos nós. Eu creio que tem sido bênção para todos nós essa lição. E eu que comentava, sonhava em ter uma lição escrita pelos irmãos do Brasil, hoje fico muito feliz e honrado em ser um dos autores, entre tantos autores que nós temos no nosso Brasil. Sou um dos autores de algumas lições, e fico extremamente honrado, feliz, e espero que isso seja um incentivo, para os jovens que nos assistam, que nós precisamos dos dons e talentos que Deus tem dado a você. A igreja precisa dos recursos que Deus tem confiado a cada um de nós, para que nós possamos continuar caminhando na graça e no conhecimento. Só quero reforçar aqui que a irmã Kelly, que vai se batizar, ela é de Bahia, lá na Paraíba. Um grande abraço, minha irmã. Bom, irmãos, como eu disse, vamos estudar sobre pecado e salvação. Não há como falar de pecado sem falar de salvação, e não tem como falar de salvação sem antes falar sobre o pecado. Ou seja, os dois temas, eles estão muito ligados, estão interligados.
Nós, como igreja, não podemos falar apenas sobre o pecado sem apresentar a salvação. Infelizmente, em muitos momentos nós acabamos ressaltando e destacando o pecado, as consequências do pecado, e sem dúvida que um dos papéis da igreja é denunciar o pecado, é apresentar quais são os pecados, o que é o pecado, mas não podemos deixar de apresentar a grande salvação que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Então não podemos falar de pecado sem falar de salvação. Por outro lado, não podemos falar de salvação sem denunciar o pecado. Nós estamos vivendo dias de igreja onde se fala muito do amor de Deus, se fala muito, se prega muito relacionamento com Deus, mas não se fala sobre pecado, não se fala sobre aquilo que desagrada a Deus. Então as pessoas, elas estão na igreja, elas conhecem esse Deus de amor, e é um Deus de amor, mas muitas vezes elas continuam levando uma vida que desagrada esse Deus de amor, e essas pessoas estão sendo enganadas por um evangelho que não é o evangelho bíblico, que não é o evangelho de Cristo, porque o próprio Cristo denunciou o pecado do povo, mostrou para todos nós o que era pecado. Ou seja, não podemos falar de salvação sem falar de pecado, e não podemos falar de pecado sem falar de salvação. Por isso que esses dois temas estão interligados. A nossa declaração de fé diz o seguinte, na página 47 da nossa lição: nós cremos que pecado é a desobediência a Deus e o fracasso em viver de acordo com a sua vontade. Por causa do pecado, todas as pessoas separaram-se de Deus e, em virtude disso, necessitam de um Salvador. Ok? Então, nesse primeiro momento, eu quero falar mais com os irmãos sobre o pecado. Então, repetindo, cremos que pecado é a desobediência a Deus e o fracasso em viver de acordo com a sua vontade. Por causa do pecado, todas as pessoas separaram-se de Deus e, em virtude disso, necessitam de um Salvador. Depois nós vamos ler o restante da nossa declaração, que fala sobre a salvação. Mas nesse primeiro momento vamos falar sobre o pecado. Nós temos aqui alguns textos. Eu quero ler com os irmãos, eu vou ler aqui na Bíblia no celular para ser mais rápido. Romanos 6, 23 diz o seguinte, um texto que eu creio muitos irmãos conhecem de cor. Romanos 6, 23 é aquele famoso texto que diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Romanos 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Ainda Romanos 2, versículo 23. Então veja, Romanos 6, 23, Romanos 3, 23 e Romanos 2, 23. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei, São textos que falam da nossa situação perante Deus. Ainda 1 Coríntios 15, versículo 22. Se os irmãos quiserem ler, 1 Coríntios 15, verso 22, assim nos diz: da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. E ainda Gênesis 6, versículo de número 5, diz assim, Gênesis 6, 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Perceba que pecado não é apenas o ato em si, mas o próprio Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, ele diz que até mesmo os nossos pensamentos, aqueles pecados que nós cometemos em pensamento, desagradam a Deus. Ele diz assim: vocês se lembram
não adulterarás. Mas eu digo a vocês que qualquer homem que olhar para uma mulher com pensamentos impuros já cometeu pecado. Então o pecado é mais do que simplesmente o ato em si, mas é a nossa inclinação, é tudo aquilo que nos induz, nos leva a pecar. Então perceba que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Pecado não é só quando você age de forma errada, mas quando nós permitimos que pensamentos pairem sobre a nossa cabeça e nos induzam ao erro, nós também já estamos pecando. E aliás, a maioria dos nossos pecados, eles começam aqui, na nossa mente, não é mesmo? Martim Lutero, ele dizia assim, nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos evitar que eles se aninhem em nossas cabeças. Certos pensamentos você e eu não conseguimos evitar, eles vêm, eles estão em nossa cabeça, mas nós podemos desviá-los, nós podemos ignorá-los, nós podemos aos poucos deixar de lado esses pensamentos, para que então nós não cheguemos ao ato de pecar. E assim Deus vai nos dando a graça e a misericórdia. A introdução da nossa lição diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Esse texto revela que temos um grande problema que se chama pecado. Nós estamos enfrentando, mundialmente falando, um grande problema. É um problema que, quando a gente acha que ele está diminuindo, a gente começa a ouvir falar de segunda onda de infecção pelo Covid-19 em alguns países. E claro que isso traz um certo temor ao nosso coração, não fosse a confiança que nós temos em Deus, mas nós ficamos todos em alerta. Mas o fato é que o mundo todo está enfrentando esse grande problema chamado Covid-19 ou coronavírus. Nós também estamos enfrentando, agora falando um pouco mais aqui do Brasil, um sério problema econômico, por que não dizermos assim? Reflexo da pandemia, reflexo do capitalismo, seja lá o que nós queiramos culpar, que tem trazido esse problema seríssimo, alta do dólar, preço dos alimentos lá em cima, enfim, né? É um problema que nós estamos enfrentando. Aqui no Paraná, né, para quem não sabe, a nossa igreja Bocaiúva do Sul é uma cidadezinha aos arredores de Curitiba, no estado do Paraná. Aqui no Paraná, mais precisamente aqui na região metropolitana de Curitiba, nós estamos enfrentando também um grande problema hídrico, de falta de água. Em algumas localidades, chega a faltar água 3, 4 dias. Imagine o problema, né? Para quem não tem caixa de água, e mesmo quem tem reservatório, 3, 4 dias de falta de água é um grande problema. Você e eu poderíamos listar ainda muitos outros problemas que nós todos enfrentamos, não é mesmo? Problemas na educação, problemas na família, problemas amorosos, problemas de saúde. A nossa lista de problemas não acaba. E a igreja também tem uma lista de problemas. É a igreja que não cresce, é a igreja que não evangeliza, é a igreja que evangeliza, mas que com um evangelho que não é o evangelho. Perceba que a lista de problemas ela é enorme. Mas eu quero destacar para você que de todos esses problemas que eu acabei de falar, o maior problema que todos nós enfrentamos não é o coronavírus, não é a questão econômica e nenhuma outra questão. O maior problema que a igreja, que os políticos, que eu e você vamos enfrentar, e nós vamos enfrentar esse problema até quando o Senhor Jesus nos chamar, ou até quando Ele voltar, nós vamos enfrentar esse problema chamado pecado. Esse é o maior problema que a humanidade enfrenta. E perceba que a estratégia de Satanás é fazer com que a gente esqueça de que o pecado é um problema.
E aí, nós focamos muitas vezes nesses problemas que eu acabei de citar: problemas econômicos, problemas políticos, problemas de família, problemas de saúde, e nós não nos damos conta que tudo isso que estamos, todos esses problemas que enfrentamos, é resultado do maior problema de todos, que é o pecado. É o pecado. Foi o pecado de Adão e Eva que consequentemente se estendeu a todos nós. Foi o pecado que trouxe todo este mal que nós enfrentamos para o mundo. Mas como seria se Adão e Eva não tivessem pecado? Bom, eu não sei te responder isso. Não sei te responder porque eu sou limitado e eu já nasci num mundo tomado pelo pecado. Então como que eu vou falar de algo que eu não tenho nem noção de como seria? É como eu tentar descrever um país para o qual eu nunca viajei. É como eu tentar descrever um lugar que eu nunca vivi. Eu nunca vivi num ambiente que não tinha pecado. Então eu não posso te dizer como seria. Mas à luz da palavra de Deus, nós temos um vislumbre. Com a nossa limitação, com o pecado que habita no nosso coração, nós podemos assim vislumbrar que antes do pecado, antes do homem desobedecer, existia uma plena harmonia entre Deus e os homens, em primeiro lugar. Adão e Eva se relacionaram com Deus de uma forma que nenhum outro ser humano conseguiu se relacionar. Antes do pecado, Adão e Eva tinham um relacionamento muito íntimo e próximo de Deus. E como eu disse, nenhum outro ser humano conseguiu isso. Por quê? Porque todos os outros seres humanos, e Adão e Eva também, se tornaram pecadores. Logo, o coração, a mente está tomada pelo pecado, e isso atrapalha, isso ofusca o relacionamento que Deus quer ter com o ser humano. Então perceba, não tem como a gente falar, como seria? Não sei. Mas a Bíblia diz que havia uma harmonia perfeita, o ser humano estava em paz com Deus, isso é maravilhoso. Havia uma harmonia entre o homem e a natureza, a terra produzia perfeitamente, não haviam pragas, havia uma harmonia entre o homem e os animais, o homem dominava sobre os animais sem nenhum problema, ou seja, reinava a paz, reinava a harmonia. Isso estamos falando antes do pecado. A partir do momento que o homem pecou, a partir do momento que o homem permitiu que o pecado entrasse em sua vida, toda essa harmonia foi quebrada, todo esse equilíbrio foi destruído. Então, queridos, o nosso maior problema é o pecado. O maior problema da igreja hoje, Batista do Sétimo Dia e qualquer outra denominação, não é o fato que a igreja não cresce, isso pode ser um reflexo do nosso pecado. O maior problema que a igreja enfrenta hoje não é a falta de dinheiro, também pode ser um reflexo do nosso pecado. Então perceba que o maior problema que você e eu temos aqui, como na lição é dito, é o pecado. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos orar a Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, nós precisamos buscar diariamente não desagradar a Deus, não desobedecer a Deus, precisamos viver uma vida que agrade o Senhor, para que então esses outros problemas, o Senhor vai nos dando direção e graça para podermos resolver. Então, esse texto revela, Romanos 3:23, que todos pecaram. Esse texto revela que temos um grande problema que se chama pecado. Ele é universal e não pode ser resolvido por nós mesmos. Nem toda boa obra que você e eu fizermos, nem todo sacrifício que você e eu fizermos vai conseguir resolver o problema do pecado. Mas louvamos a Deus, porque esse problema já foi resolvido lá na cruz do Calvário, amém? Então, ele é universal, não pode ser resolvido por nós mesmos. Não faz diferença alguma quem somos ou qual a nação pertencemos, como afirma nossa declaração de fé. Somos todos culpados do fracasso em não viver de acordo com a sua vontade. Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, certos países são amaldiçoados porque estão tomados pelo pecado. Sim, nós precisamos entender que quanto mais a nação se afasta de Deus, seja qual for a nação,
mais o Senhor vai permitir que mazelas e problemas se apresentem ali. Mas do ponto de vista daquilo que é pecado, todas as nações são pecadoras. Não existe uma nação ou outra que seja mais pecadoras. Não existe essa classificação de dizer, não, fulano é mais pecador do que eu, porque todos somos pecadores. E para Deus não importa o tamanho do pecado. Claro que pecados têm consequências diferentes, isso precisa ficar claro. Pecados têm consequências diferentes. Não é uma linha de produção que diz assim, não, pecado X vai acontecer isso, pecado Y vai acontecer. Não, Deus tem a sua forma justa de tratar cada pecado de cada um de nós. E Deus pode tratar um pecado que eu cometo de uma forma diferente que Deus pode tratar um pecado da Vitória Kelly, que está aqui nos assistindo. Porque Deus é justo, Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos falar sobre a origem do pecado. Eu falava ainda há pouco que antes do pecado existia uma harmonia perfeita entre Deus e os homens, entre o homem e a natureza, enfim. O pecado trouxe sérias consequências e sérios problemas, para toda a humanidade. No Antigo e no Novo Testamento nós vamos encontrar muitas palavras que no grego e no hebraico, no hebraico no Antigo e no grego no Novo, palavras que trazem um significado para o que é o pecado. Então, lá no Antigo Testamento você vai encontrar algumas palavras e no Novo Testamento você vai encontrar outras. No Novo Testamento tem uma palavra grega que é amartia ou hamartia. Essa palavra significa errar o alvo, desviar-se de um curso reto, errar devido à ignorância. Então, pecado é errar um alvo. Há um alvo definido por Deus que nós devemos seguir. E o Senhor nos dá as condições necessárias para atingirmos esse alvo. O Senhor nos equipa, em primeiro lugar, com o Espírito Santo. Em segundo lugar, com a sua palavra. Ele nos prepara, nos equipa para que nós possamos acertar esse alvo. Ele nos mostra o alvo. Ele diz, olha, tem dois caminhos, o da bênção e da maldição. O alvo é você seguir pelo caminho da bênção. Eu te equipo, eu vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar a minha palavra, mas você é que vai ter que seguir por esse caminho. A escolha de seguir por esse caminho é sua. A escolha de fazer, de entrar e de seguir por esse caminho é sua. Você é que vai ter que seguir, acertar esse alvo, É isso que a Bíblia vai nos mostrar. Mas infelizmente a natureza pecaminosa que habita em nós, a natureza de pecado que habita em nós, ela nos tira deste caminho, nos faz errar este alvo. Isso quer dizer que o Espírito Santo não tem poder, ele é menos poderoso do que nós, porque que tipo de Espírito Santo é esse que me equipa, que me prepara, mas que ainda assim eu vou lá e peco? Queridos, nós precisamos entender o seguinte: Deus é onipotente, ou seja, não há nada mais poderoso do que Deus. Não existe nada mais poderoso do que Deus. Mas Deus permite que cada um de nós faça as nossas escolhas. Ele nos deixa fazer essas escolhas, sejam elas escolhas boas ou más. Ele apenas nos mostra o alvo, e aí Ele permite que nós sigamos ou não por este caminho. Ele diz, olha, se você seguir por este caminho aqui, da bênção, lá no final é bênção, mas se você escolher o caminho da maldição, é maldição. Então, o significado principal de todas as palavras, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento, para pecado, é justamente errar o alvo. Então, quando nós pecamos,
quando nós falhamos, nós estamos errando o alvo. É isso que a Bíblia vai dizer para nós. Então, toda vez que você e eu desobedecemos ao Senhor, toda vez que você e eu não fazemos aquilo que a Bíblia ensina, nós estamos errando o alvo, nós estamos falhando com o Senhor. Eu estou aqui mexendo porque acabou saindo da minha tela aqui a transmissão, e aí eu não consigo ver os comentários dos irmãos. Está tudo certo aí, né? Tá ok? Deixa eu tentar então acessar aqui pelo WhatsApp, diz meu irmão aqui, que é o meu cameraman, que aí eu quero ir vendo os comentários dos irmãos também, que é importante a contribuição, a participação dos irmãos aqui nesta manhã, e todo comentário é bem-vindo, né? Então deixa eu entrar aqui de novo para ver os comentários. Aí, o irmão Alfredo Straub diz: Ezequiel 5:7, portanto assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes e guardastes os meus juízos, nem procedestes segundo o juízo das nações que estão ao redor de nós. Por isso assim diz o Senhor: eis que eu sim, eu estou contra ti, e executarei os juízos. Exatamente, irmão, exatamente. Mas Ildinha diz: é necessário um arrependimento e confissão com um coração sincero, como fazia Davi. Às vezes a arrogância não nos deixa admitir o pecado. Verdade mesmo, né? Verdade. Então nós precisamos confessar o nosso pecado, nós precisamos reconhecer em primeiro lugar que somos pecadores. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E eu quero mostrar para você que o primeiro pecado, né, ou a origem do pecado, é muito semelhante ao pecado que nós cometemos ainda hoje. A forma com que Adão e Eva pecaram é muito parecida com a forma com que eu e você pecamos. Mas antes disso, deixa-me fazer só um comentário. Alguém pode dizer assim, né? Romanos 5 diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Então nós sabemos que Adão, ele representava, assim podemos dizer, toda a humanidade. Adão e Eva representavam toda a humanidade. E alguém pode dizer assim: bom, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Quem pecou foi eles. Por que eu tenho que ser amaldiçoado? Por que eu tenho que ter uma natureza pecaminosa? Por que eu tenho que sofrer as consequências de um pecado que não fui eu que cometi? Quem cometeu esse pecado foi Adão e Eva, né? Pode ter pessoas que pensam assim. Bom, então eu tenho duas respostas para esse tipo de questionamento. Em primeiro lugar, eu sempre digo assim: olha, biblicamente falando, sim, nós somos pecadores e pecamos porque um dia Adão e Eva, que representavam a humanidade, pecaram, e isso passou para toda a raça humana. Mas eu e você, assim como Adão e Eva, nós sabemos hoje o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. E da mesma forma que Adão e Eva sabiam e desobedeceram, você e eu que sabemos, nós também desobedecemos. E aí Adão e Eva não tem nada a ver com o nosso pecado, é o nosso pecado, é a maldade que habita em nós. Eu sei o que é certo e errado, e nem sempre faço o que é certo, porque há uma natureza pecaminosa em mim, que diariamente eu preciso lutar contra ela, com a graça e a ajuda do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o pecado de Adão e Eva, sim, se estendeu para toda a raça humana, mas que nós também somos pecadores, nós fazemos escolhas erradas. E a segunda resposta é simples: quando falamos que Jesus pagou o preço por toda a humanidade, ninguém reclama. Quando diz assim: não, Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, a gente diz: louvado seja Deus, porque Ele pagou o preço por mim. Por que quando a gente diz que Adão e Eva pecaram e assim toda a humanidade pecou, a gente acha ruim? Então perceba como nós queremos apenas as coisas boas, nós queremos aquilo que é bom para nós, mas quando há um preço a ser pago, quando há um sacrifício a ser feito, nós não queremos seguir por esse caminho. Então precisamos entender que o pecado que Adão e Eva cometeram, a forma com que eles pecaram e as consequências do pecado de Adão e Eva são muito semelhantes ao pecado que nós cometemos, e as consequências ainda são as mesmas. Então em Gênesis 3,
nós temos a descrição da origem do pecado. Gênesis 3, né? Lá você conhece o texto: Adão e Eva no jardim, Eva conversando com a serpente. Então, perceba como aconteceu. Bom, em primeiro lugar, a serpente tentou confundir a mulher com relação ao que Deus disse. Você percebe Satanás fazendo isso ainda hoje? Tentando confundir o ser humano sobre as verdades absolutas que Deus disse. Será que a gente consegue perceber essa ação do maligno em nossos dias? Usando inclusive púlpitos das igrejas. Hoje Satanás não está mais enrolado numa árvore, num galho de uma árvore, usando o corpo de uma serpente. Infelizmente hoje Satanás muitas vezes está usando pastores, líderes religiosos, que estão distorcendo completamente verdades absolutas da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é infalível, não há nenhum erro na palavra do Senhor, porque homens santos inspirados por Deus falaram da parte de Deus. Então a Bíblia ela é completa, ela é atualizada, ela não precisa de nenhum adendo. A Bíblia é eterna, as verdades da palavra de Deus são eternas. Nesta semana no meio evangélico, talvez alguns irmãos não tenham visto, um pastor muito conhecido chamado Ed Renekiewicz. Ele é pastor de uma igreja batista, não do sétimo dia, batista. Esse pastor é bastante polêmico, mas essa semana ele foi mais longe do que a gente podia imaginar que ele ia, tentando defender o homossexualismo, tentando defender a ideologia de gênero. Ele afirmou categoricamente que a Bíblia precisa ser atualizada, que pessoas não podem mais continuar indo para o inferno, se perdendo, sendo taxadas como pecadores por causa de textos bíblicos que não foram atualizados. Então perceba que a mesma estratégia que Satanás usou com Eva, com Adão, tentando confundi-los, dizendo que não era bem isso que Deus queria dizer, ainda é a estratégia que Satanás está usando nos nossos dias. Perceba, o Senhor ordenou: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. É isso que disse o Senhor para Adão e Eva. O Senhor afirmou: a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. É uma afirmação, é uma promessa. Não comam, uma ordem, e se comer morre. Promessa, consequência. Mas perceba como Satanás altera a palavra de Deus e acrescenta, né? Ele acrescenta algo, tornando o mandamento muito pesado. Satanás diz assim, Gênesis 3:1: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus falou: vocês não podem comer de nenhuma árvore. Então perceba que ele acrescenta uma palavra, e isso torna a lei de Deus um fardo, como é um fardo para muitas pessoas guardar o sábado, como é um fardo para muitas pessoas, entre tantas outras coisas que nós aprendemos pela palavra. E a gente começa a olhar para os mandamentos, assim como Eva começou a olhar, e achar que Deus, puxa, realmente Deus é injusto. Mas imagina, pedir para eu guardar o sábado em pleno século 20, 21, sei lá quanto nós estamos já, né? Em pleno 2020, como é que a gente guarda o sábado em 2020? Da mesma forma que Deus ordenou que fosse guardado por Moisés, que fosse guardado por Adão, que fosse guardado por Abraão, da mesma forma. Ah, mas para eles era mais fácil, por quê? Deus não sabia que em 2020 nós íamos estar vivendo exatamente o que estamos vivendo? Você acha que Deus não sabia? Ou então Deus é injusto de pedir que nós guardemos o sábado,
ou façamos qualquer outra coisa que aparentemente não tem como fazer. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus é justo, e se Ele pede que nós guardemos o sábado, é porque é possível de ser guardado o sábado. É possível, porque se nós quisermos, e nós decidirmos, e se nós buscarmos a graça dEle, nós vamos conseguir guardar o sábado, nós vamos conseguir obedecer qualquer outro mandamento. Mas nós precisamos querer também, e não apenas ficar dizendo, mas é muito difícil. Essa é a distorção que Satanás colocou no coração de Eva. Deus disse, não coma da árvore do bem e do mal, das outras você pode comer. Da mesma forma Deus disse, trabalhe 6 dias. Trabalhe 6 dias. Você tem 6 dias para correr atrás de dinheiro, 6 dias para correr atrás de tudo, mas o 7º dia é o dia do Senhor. Daí a gente chega no sábado e diz, agora eu não posso fazer nada, eu estou endividado e não posso trabalhar. Você pode trabalhar 6 dias. Se durante esses 6 dias você quiser trabalhar dia e noite, não deve, mas se você quiser fazer isso, faça. Mas o sábado é do Senhor. Então a estratégia de Satanás lá no Éden é a mesma estratégia nos nossos dias. Ele distorce a palavra, ou torce a palavra, seja lá como você queira, para a gente achar que é muito difícil, que é muito pesado guardar os mandamentos. A intenção dessa primeira investida foi induzir Eva a pensar que Deus estava restringindo a liberdade do homem e que ele não era bom. Olha só, né? Deus é um Deus tirano, já não ouve isso. Então, é a mesma estratégia que Satanás usou com Eva e Adão, ele usa conosco ainda hoje. A letra B. Na segunda investida, Satanás nega a veracidade da lei de Deus, introduzindo a descrença quanto à palavra. Não precisa nem a gente comentar, né, irmãos? As pessoas dizem, mas a Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro muito antigo. Como eu disse, esse pastor essa semana, dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Deus disse assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí Satanás assim, morre nada, não vão morrer, chamando Deus de mentiroso. Sabe como é que é na boca do crente essa mesma palavra nos nossos dias? Não dá nada. Isso aí não dá nada. Isso aí não dá nada. No meio dos jovens, tem nada a ver. Nada a ver isso aí. Nada a ver eu fazer uma tatuagem. Você acha que eu vou para o inferno só porque Deus falou, Deus me ama, Deus é amor. Eu posso fazer uma tatuagem, eu posso fumar um baseado, eu posso frequentar uma baladinha, eu posso ter relação sexual antes do casamento, e aí a lista não para. Porque do mesmo jeito que Satanás disse, não morre, ele coloca na nossa cabeça que não tem nada a ver. Tem nada a ver eu desobedecer o sábado, não tem nada a ver eu não dar o dízimo, não dá nada. Da mesma forma que ele disse, colocou no coração de Eva de que eles não iam morrer, dizendo que Deus era mentiroso. Nada mais era do que isso. Terceiro lugar, o diabo revela uma interpretação errada da intenção de Deus manifesta em seu mandamento. Aí ele diz assim, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que você comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento, os seus olhos serão abertos e você vai saber o que é bom e o que é mal. Daí você fala assim, então é isso, Deus não quer que eu seja igual a Ele. Eva pensou assim, né? Por isso que Ele não quer que eu faça isso. Do mesmo jeito que o crente, quando ele vai para o pecado, lá no começo do pecado é tudo gostoso, sabe? Porque se pecado fosse ruim, ninguém pecava, gente. Ninguém pecava, só que as pessoas não pensam na consequência do pecado. Daí o crente, na primeira baladinha, ele fala, nossa, isso aqui que é vida, olha que legal. Aí ele bebe, aí ele fuma, aí ele experimenta droga, aí ele tem uma sensação, aí ele está no meio da galera, ele diz, era isso. Por isso Deus não queria que eu experimentasse isso. Da mesma forma que Deus colocou no coração de Eva, de que Deus não queria que eles fossem igual a Ele. Mas a questão é que isso tudo era mentira.
Assim como todas as mentiras que Satanás conta para os nossos jovens e para todos nós, que quando mergulhamos no pecado aparentemente não vai trazer consequência nenhuma, mas que com o tempo as consequências virão. Assim, conseguiu lançar dúvida no coração de Eva quanto à bondade e à fidelidade de Deus. O ser humano ainda hoje questiona: por que fulano morre? Por que fulano que é tão bom não morre? Tão bom morreu? Por que existe fome no mundo? Deus não é bom? E isso leva muitas vezes o crente a questionar, a colocar em xeque realmente se Deus é bom. Então perceba que a estratégia de Satanás lá no Éden é a mesma estratégia que ele usa conosco ainda hoje. Ele coloca ele planta uma ideia, né, na nossa cabeça, seja através de uma palavra, seja através de um filme, seja através de um livro. Ele planta uma semente aqui. Aí a gente fica remoendo aquilo, ou uma situação que acontece e ao invés da gente buscar direção e resposta em Deus, a gente fica questionando e procurando cada vez mais questionamentos ao invés de procurar respostas. Quando menos percebemos, nós já fomos envolvidos pela estratégia de Satanás e caímos no pecado. Adão estava longe da sua esposa, Eva estava sozinha. Casais não podem estar longe um do outro. Eu costumo brincar que nós homens, a gente é meio banana tem hora, porque perceba a discussão teológica, né? A discussão teológica que Satanás teve com a Eva. Uma discussão teológica, irmãos. Não, pode comer que não vai morrer. É isso que Deus diz, não é isso que Deus diz, não é discussão teológica. A gente ama a discussão teológica. É isso que Deus diz, não é isso que Deus diz. E aí até que Satanás convenceu a Eva, mas depois de uma discussão teológica. Brincadeira, tá? Não estou dizendo que a discussão teológica é coisa do inimigo ou que é ruim, só estou brincando, tá bom, irmãos? Mas uma conversa sobre a Bíblia, sobre as verdades de Deus. Daí a Eva pega o fruto e ela vai ao encontro do seu marido, do Adão. E ela chega para o Adão e diz assim: coma. Meu querido, você acha que Adão não sabia que fruto que estava na mão dela? Você acha que Adão não sabia que aquele era o fruto que não podia ser comido? Mas sabe o que acontece? O banana do Adão nem questiona. Ele devia ter na hora repreendido a esposa, ter gritado por Deus, ter clamado a Deus, ter chamado Deus, ter repreendido sua mulher. Ele pega o fruto e assim como Eva, ele comeu também. Então, um banana. Quantos bananas, em quantos momentos nós já fomos banana, né? Experimente, não tem nada a ver, isso é tão legal. Aí para ser legal, para não causar nenhum descontentamento, a gente vai lá e acaba aceitando e vai fazendo o que os outros determinam que a gente faça, mesmo que isso seja contrário à vontade de Deus. Então perceba que a estratégia de Satanás para conduzir e induzir Adão e Eva a pecar é a mesma estratégia que ele usa conosco ainda hoje. Não estou dizendo aqui que todos os pecados são culpa de Satanás. Há uma natureza pecaminosa em nós, como eu disse. Aliás, eu acho até que o ser humano está tão criativo na arte de pecar que Satanás está pegando até umas dicas, porque a gente vai muito longe no pecado. Então nem tudo é culpa do diabo. É dureza de coração do ser humano, é falha nossa. Nós não podemos em momento nenhum atribuir o pecado a Deus, dizendo que Deus colocou a árvore lá para que Adão... Não, lembre-se, Deus é bom, sempre bom. O pecado nasceu no coração do homem, induzido por Satanás, assim como nasceu no coração dos anjos, né, de Lúcifer.
por causa da dureza de coração. Mas não é culpa de Deus. Deus é justo, Deus é bom. Então a estratégia é a mesma, ainda hoje. Vamos ver o que os irmãos estão falando aqui. Claudete Pedrosa diz: misericórdia, é por causa desses pensamentos que prejudica quem está ao seu redor. Ela está falando daquilo que eu falei ainda há pouco sobre o pastor. Isso é terrível, a pessoa achar que a Bíblia está desatualizada. Que Deus tenha misericórdia de cada um que tiver tal pensamento. Amém, irmão. Alfredo Straub cita Romanos 12, dizendo que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela palavra. Ronei Silvano: por este ato de desobediência de Adão e Eva, contaminou toda a terra e tudo que existe em nosso planeta. Se amamos como a Bíblia nos ensina, passamos a obedecer ensinamentos escritos, porque Deus nos ama e quer nos abençoar com toda sorte de bênção celestial. É verdade, meu irmão, é isso mesmo. E é justamente isso que nós vamos falar agora, sobre as consequências desse ato de desobediência. Mas é importante que nós entendamos que todo pecado traz consequência. E o pecado que eu cometo não traz consequências só para mim. Ele afeta outras pessoas, ele afeta pessoas que muitas vezes eu nem imagino que serão afetadas pela minha desobediência, pelo meu pecado. Então, as consequências do pecado de Adão e Eva. Em primeiro lugar, o maior problema, a separação entre Deus e o homem. Queridos, Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Quando nós pecamos, quando nós estamos em pecado, o Senhor ouve, encobre o rosto para não nos ouvir. Pode morrer orando. A gente precisa consertar perante Deus, buscar a misericórdia do Senhor. A consequência talvez mais trágica, vamos assim dizer, é esse afastamento, esse abismo que abre entre Deus e nós. Adão e Eva tinham um relacionamento muito próximo com o Senhor. O texto diz que na viração do dia o Senhor vinha no jardim. A Bíblia não diz que eles viam a Deus, mas eles ouviam a Deus, não é? Mas talvez até antes do pecado, quem sabe até eles pudessem ver a Deus, porque não tinham pecado. Ou seja, uma relação harmoniosa, de paz com Deus, mas que infelizmente, por causa do pecado, eles acabaram criando essa separação entre eles e Deus. Assim como o pecado ainda hoje nos separa de Deus. No caso de Adão e Eva, isso se estendeu para uma corrupção da natureza do homem. Não muito tempo após o primeiro pecado, Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem multiplicar-se sobre a terra e que toda a imaginação de pensamentos de seu coração era má. Então perceba que não era só o ato, mas os pensamentos dos homens começaram a ser pecaminosos. Já parou para pensar, queridos, se os mais jovens talvez vão saber melhor do que eu estou falando. Eu sinceramente eu uso rede social, mas não tanto quanto alguns jovens. Mas eu vejo de vez em quando uma brincadeira que fazem no Instagram, no Facebook, fica aparecendo assim na testa da pessoa algumas perguntas, algumas coisas. E aí as pessoas é aquilo que a pessoa está pensando. Já parou para pensar, se houvesse uma tela onde pudesse ser visto os nossos pensamentos? Ui, né? Talvez alguns irmãos estão dizendo assim: misericórdia, pastor. Já pensou se os nossos pensamentos fossem projetados no telão da igreja? Ai, Senhor, né? Lá na hora do culto, bom, hoje vamos pegar aqui o pensamento da irmã Maria. Vamos ver o que a irmã Maria está pensando. Ela está pensando assim: nossa, esse pastor é um chato, ou pregação chata desse pastor. Aquela irmã está com a saia curta. Bom, se fosse apenas isso, talvez até a gente pudesse relevar, mas com certeza tem coisa muito pior na cabeça da Dona Maria, na cabeça do pastor Claudir, na cabeça sua. Porque essa natureza pecaminosa, ela nos leva a isso. Então, não foi só os atos do homem que foi se tornando cada vez mais pecaminoso, os pensamentos também.
Aí o pecado trouxe um distúrbio social. Por quê? Porque logo após esse pecado, em Gênesis 3, o que nós temos? O primeiro assassinato. Caim matando Abel. Não é isso? Todo mal que existe neste mundo, toda ação maligna do homem para com o homem, roubo, assassinato, traição, é consequência do pecado, querido. Abusos, enfim, consequência do pecado que habita no ser humano. Sofrimento. A terra começou a produzir espinhos e abrolhos, vai dizer Gênesis. Deus fala assim para Adão: do suor do teu rosto você vai ter, agora o teu trabalho vai ser muito pesado, vai ser muito difícil. E a Eva, agora você vai dar à luz com dores, vai ter muito sofrimento e tantos problemas, tantos sofrimentos que a humanidade, que você e eu enfrentamos. Tudo isso é consequência do pecado. Mas o vírus chinês foi desenvolvido em laboratório. Mas o vírus chinês, né? Mas o vírus foi criado em laboratório chinês. Mas o vírus é porque é pecado. A causa, queridos, de todos os problemas que nós enfrentamos neste mundo chama-se pecado. E ele traz desdobramentos. Então, separação entre Deus e o homem, distúrbio social e morte, sofrimento e morte. Morte espiritual e morte eterna. Se o homem não se arrepender, ele morre duas vezes. Ele morre espiritualmente e ele morre fisicamente. Então, a estratégia de Satanás com Adão e Eva foi e é a mesma estratégia que ele usa comigo e com você. Sabe o que é o pior de tudo? É que a gente conhece a história, nós conhecemos Gênesis 3, e a gente vai lá e cai no mesmo erro. A gente sabe das consequências que o pecado trouxe para Adão e Eva, e a gente vai lá e comete o mesmo pecado. É lamentável, é muito triste, e nós devemos pensar mais sobre isso, sobre os problemas que todos nós estamos enfrentando do pecado, né? Nós precisamos entender, queridos, como eu disse, que todos pecaram. Antes de falarmos sobre a salvação, eu acho importante a gente falar de mais dois pontos. E quando a gente fala de pecado, as pessoas às vezes questionam. Tem muita gente que diz assim: olha, eu sou amaldiçoado porque meu pai no passado foi assim. Eu sou amaldiçoado porque lá minha mãe, aí eu preciso fazer uma regressão. Queridos, deixa eu só explicar. Existe um negócio no meio evangélico chamado maldição hereditária. É uma doutrina, né, podemos assim dizer, que foi criada, que defende que nós carregamos maldições dos nossos antepassados. Mas isso é antibíblico, amados. É antibíblico. Mas quando Deus diz assim, eu faço misericórdia a tantas gerações, mas também, queridos, a gente precisa compreender esse texto no seu contexto. Mas, só para ficar claro, nós entendemos que existem padrões destrutivos. Um exemplo: eu sou um pai, eu tenho duas filhas, a Heloísa e a Isabel. As decisões que eu como pai tomar, seja na área financeira, seja qualquer área, como pai, as decisões que eu tomar vão interferir diretamente na vida das minhas filhas.
Se eu não souber usar bem os recursos que Deus me der, se eu for um pai violento, alcoolizado, enfim, padrão destrutivo, isso reflete na vida dos meus filhos, não é mesmo? Existem muitos pais que são irresponsáveis, que não agem corretamente, isso reflete na vida dos filhos, padrão destrutivo. Não quer dizer que os filhos estejam sob uma maldição do pai, porque Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado do pai não será imputado no filho, e nem o pecado do filho imputado no pai. Está entendendo? Mas existem padrões destrutivos. As minhas atitudes refletem nas pessoas, mas não quer dizer que elas estão amaldiçoadas por causa do meu pecado. Então, só para ficar claro esse ponto. Outro ponto que as pessoas questionam é a questão da criança. Mas e a criança que morre? Um bebezinho. Daí como é que funciona? Ele não se batizou, ele não confessou. Queridos, nós não vamos encontrar na Bíblia uma gama de estudos sobre isso. E é muito perigoso quando a gente não tem nada na Bíblia que a gente possa construir um entendimento, a gente fazer afirmações. Muito perigoso. Mas nós precisamos entender que Deus é bom e que Deus é justo. Mas para dar um pouco de luz sobre isso, talvez a gente possa se apegar ao texto quando o primeiro filho de Davi com Batseba, um filho nascido do pecado, o adultério de Davi com Batseba. Esse filho, a Bíblia diz lá em 2 Samuel, que ele adoeceu, não é mesmo? E que essa criança morreu. Aí Davi diz assim, ela não virá mais a mim, falando da criança, mas eu irei a ela. Davi confiava que aquela criança estava salva em Deus, porque Davi sabia que Deus era bom. Não quer dizer que a criança não tenha pecado, a criança nasce em pecado, a criança é pecadora, mas a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Mas como eu disse, nós não podemos e não devemos construir argumentos em cima daquilo que nós não temos a Bíblia não vai dizer claramente sobre isso, mas nós confiamos na bondade e misericórdia do Senhor. Bom, então nós temos um grande problema, chamado pecado. Nós não podemos resolver esse problema, nós por conta própria, não podemos. Nós não temos condição de resolver esse problema, mas louvado seja o nosso Deus, que providenciou, uma solução para o problema do pecado. Deus providenciou uma solução, e a nossa declaração de fé sobre a salvação, ela vai dizer o seguinte, olha só: acreditamos que a salvação do pecado e da morte é dom do Senhor, manifestando o seu amor na redenção por meio da morte e da ressurreição de Cristo, e tal salvação só é recebida por aqueles que se arrependem dos pecados e recebem Jesus como Salvador. Assim não serão castigados no julgamento final e desfrutarão da vida eterna. De novo, acreditamos que a salvação do pecado e da morte é dom do Senhor, manifestando o seu amor na redenção por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Tal salvação só é recebida por aqueles que se arrependem dos seus pecados. Amém. Então a humanidade tem um grande problema, chamado pecado, mas Deus tem uma grande solução, chamada Jesus Cristo. A salvação, o Salvador. O Senhor tem a solução. Em primeiro lugar, queridos, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Nós precisamos entender isso. Não devemos achar que Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar. Deus é presciente, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia. Lembra de Apocalipse 13:8 que diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Ou seja, já o Senhor sabia. Mesmo assim, o Senhor cria Adão e Eva e permite que eles pequem. Mas Ele já tinha um plano.
Assim como o controle de todas as coisas está na mão desse Deus Todo-Poderoso. Deus não foi pego de surpresas quando Adão e Eva pecaram. Ele sabia que eles iam pecar, mas ele já tinha a solução. Por isso, queridos, algo que acontece na nossa vida, nós precisamos confiar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem o poder para resolver todo e qualquer problema. Então, todos aqueles que têm o problema do pecado, bom, eu tenho o problema do pecado na minha vida. Eu me agarro em Jesus. Eu louvo a Deus por ter enviado seu Filho para ter morrido no meu lugar. Eu louvo a Deus por ter providenciado um Salvador para mim, para um problema que eu não tinha como resolver. Deus é maravilhoso, queridos. O Senhor paga o preço de uma dívida que era minha. O Senhor paga o preço, o Senhor morre no meu lugar e ainda cuida de mim constantemente, ainda me perdoa quando ainda erro. Deus é maravilhoso. Nós tínhamos um grande problema, mas Ele deu uma grande solução, maior do que qualquer problema, chamada Jesus Cristo. Como que nós podemos então alcançar a salvação? Bom, em primeiro lugar, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Lá na página 54 da nossa lição diz isso: em nenhum outro há salvação, porque também sob o céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós somos salvos por Cristo Jesus, né? Pedro explica-nos que a salvação eterna foi conquistada não por bens perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. O único jeito, a única forma de sermos salvos é pelo sacrifício. Se houvesse outra forma, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz por nós. Se houvesse um outro meio para o ser humano ser salvo, Jesus não precisava ter vindo a este mundo. O Filho de Deus não precisava ter pisado nessa terra que foi amaldiçoada pelo pecado. Mas como não há ou não havia outra forma, Jesus precisou vir. Jesus precisou morrer no nosso lugar. Ou seja, nós somos salvos em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus, e somente nele, e somente através dele. Não há outro meio de sermos salvos. Não é por obras, não é por acharmos que somos bons, não é por fazermos parte de uma igreja A, B ou C, é por Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Somos salvos pela graça, Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E olha só sobre a fé: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Queridos, lamentavelmente no meio batista do sétimo dia, agora a gente está falando aqui de nós, nossa família, algumas pessoas acreditam que vão ser salvas porque guardam os mandamentos, acham que guardam os mandamentos, porque guardam o sábado, mas e os outros 9? Você guarda eles em todo o tempo? Queridos, se fosse possível que nós fôssemos salvos por guardar os mandamentos, não precisava Jesus ter vindo. Mas justamente porque Tiago diz assim: aquele que tropeça num só ponto torna-se culpado de todos. E nós tropeçamos o tempo todo nos mandamentos. Nós não matamos com uma arma, dando um tiro em alguém, mas nós matamos muitas vezes no nosso coração pessoas. Nós não adulteramos do ponto de vista sexual ou conjugal, mas nós adulteramos verdades. Nós cobiçamos, queridos. Nós temos outros deuses muitas vezes na nossa vida. Nós tomamos o nome de Deus em vão. Então entenda, ninguém vai ser salvo por guardar mandamento. Não somos salvos por obras. Tem uma frase muito interessante, porque as pessoas se orgulham, né? Olha, mas eu guardo os mandamentos, olha, eu sou dizimista, olha, eu sou batista do sétimo dia. Fica apresentando as suas qualidades, as suas obras, E C.S. Lewis diz assim, um homem com as mãos cheias de pacote não pode receber um presente.
Se eu fico querendo apresentar para Deus as minhas boas obras, eu não vou conseguir receber dele os presentes que ele tem para me dar, inclusive a salvação. Não, Senhor, o Senhor quer me dar um presente? Não é eu que tenho aqui, olha aqui o tanto de presente que eu tenho para lhe dar. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou fiel. Não vamos ser salvos e não somos salvos por obras, somos salvos pela graça. Pela graça. Mas então, para que eu tenho que guardar o mandamento? Ora, muito simples. Porque Jesus diz assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Nós somos salvos não pelas obras, mas para praticar boas obras. É isso que Efésios diz. Nós não conseguimos praticar boas obras sem antes receber a Cristo na nossa vida, sem antes sermos salvos por Ele. O que fazemos antes de conhecer a Cristo é um trapo de imundícia. Mas a partir do momento que eu conheço a Jesus, que eu sirvo a Ele, que eu tenho Ele na minha vida, aí sim eu começo a praticar boas obras. E essas boas obras é um carimbo, é um selo de um salvo. Um salvo que não pratica boas obras é porque de fato não foi salvo, porque ele não entendeu o sacrifício de Jesus. Mas um salvo tem por obrigação praticar boas obras. Quando eu falo de boas obras, irmãos, eu não estou falando aqui apenas de distribuir cesta básica, ajudar, não, eu estou falando de testemunho, de ser crente, de viver a palavra, sabe, de ser correto, de ser honesto, de ser justo, de ser amoroso. É isso. Então nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça. E a partir do momento que somos salvos, nós temos o dever de praticar boas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, somente pelo sacrifício dele, não pelas nossas obras, não por aquilo que eu acho que é certo. Nós precisamos entender que a morte de Jesus é um resgate. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou um preço que você e eu não tínhamos condição de pagar. Ou seja, o mundo tinha um grande problema: o pecado. Mas Deus tinha e tem a solução para esse problema. Chama-se Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é isso que diz a Bíblia? Um dos textos mais conhecidos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, João 3,17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo fosse salvo por ele. Perceba, querido, que o pecado de Adão passou para toda a humanidade, porque Adão representava a humanidade. O pecado de Adão e Eva, passou para toda a humanidade, toda. Mas Deus amou todo o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele. Então o pecado passou para todos, mas Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tinha um grande problema, mas tem a solução para esse problema. E a solução é Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Eu quero aqui, só a título de curiosidade para os irmãos, mostrar algo muito interessante que há um tempo desse eu estava meditando e acabei percebendo, né? Gênesis capítulo 5. Se você puder ler comigo, Gênesis 5. Gênesis 5 diz assim, é o livro da genealogia de Adão. Vou ler a partir do versículo 3, tá bom? Diz assim, Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem.
E lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E assim vai toda a genealogia de Adão, mostrando que gerou filhos e filhas e morreu. Agora, olha que interessante quando nós lemos Mateus capítulo 1. Quando nós olhamos para a genealogia de Adão, nós vamos encontrar vida e morte, vida e morte, 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 morte. Olha a genealogia de Jesus Cristo. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Na genealogia de Jesus não há morte. Quando olhamos para Adão, nós vamos encontrar fatalmente a morte. Quando olhamos para Jesus, nós vamos encontrar nova vida. Gerou, deu nova vida. Não fala de morte, porque em Cristo nós recebemos nova vida. E em Cristo nós recebemos a salvação pelos nossos pecados. Nós temos um grande problema chamado pecado. Nós vamos lutar contra isso por muito tempo. Mas em Cristo Jesus nós temos a solução para todo esse problema. Amém, queridos? Rodrigo Rocha, Marlida Lazuana, Adriana Straub, Cleusa Goulart, Inês Silvano, Cornélia Belque Gonçalves. O Divonzir Teles diz: graça e paz a todos os irmãos, um feliz sábado. Toda maldição é quebrada a partir do momento em que aceitamos a Cristo. É verdade, irmão Divonzir, grande verdade. Lucas Andrigo Ren, Dorinha Alves, nós já citamos aqui o pastor João Teles, Edson Lilian, Marlene, Cícero, Manuel Manacapuru e muitos outros irmãos que estão conosco, Gilsara, que acompanharam esse estudo nesta manhã. E eu quero dizer para você que é uma alegria, um privilégio nós podermos juntos ter esse tempo aqui estudando a palavra. Eu quero, antes de nós encerrarmos o estudo desta lição, quero cantar um hino que eu creio que tem tudo a ver com a lição que nós estudamos nesta manhã, e eu creio que você conhece também esse hino, o hino 79 do nosso inário. Se você quiser acompanhar, embora eu creio que muitos irmãos conheçam esse hino de cor e salteado, né? Rude Cruz, hino 79 do nosso inário. Deixa eu ajeitar aqui para não virar a página e eu poder acompanhar a letra todinha. Hino 79. Amém? Se você conhece e quiser cantar junto conosco. Rude cruz se erigiu, ela um dia fugiu, em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. Que assim seja. Que possamos permanecer firmes e fiéis nos mandamentos do Senhor, que possamos seguir firmes, na nossa caminhada de fé. Obrigado a todos os irmãos que permaneceram aqui nesta manhã, estudando junto. Obrigado, irmã Cleusa, ela diz que foi um excelente estudo, glória a Deus por isso, Irmã Raquel Razotto, sempre presente aqui, irmã Ivone, entre tantos irmãos aqui de Bocaiúva também, que com certeza nesta manhã nos acompanharam. Um grande abraço para todos vocês, um feliz sábado. Eu sei que muitos irmãos também já retornaram às escolas bíblicas nas suas igrejas, e eu creio que então por isso que também não estão assistindo, mas eu quero dizer que foi uma alegria estar aqui nesta manhã. Espero que você possa ter aprendido um pouquinho mais, possa ter refletido um pouquinho mais sobre o pecado, sobre a salvação. E sempre é possível nós buscarmos o perdão de Deus para os nossos pecados, sempre é possível nós nos arrependermos dos nossos erros, e o Senhor sempre está de braços abertos para nos perdoar. O amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Oremos. Pai, obrigado por essa oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Obrigado porque desde a criação Tu separaste este dia
para que nós pudéssemos, ó Deus, aprender mais do Senhor, recarregarmos as nossas energias e assim, ó Deus, termos esse dia tão especial com a nossa família, com os nossos irmãos. Eu oro para que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada lar, aonde nesta manhã esteve ligadinho aqui, Senhor Deus, ouvindo essa transmissão, participando. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos, abençoe as nossas igrejas, aquelas que já puderam reabrir, as que ainda permanecem fechadas, que não percamos a fé, que continuemos confiando no Senhor. E nós confiamos, a Deus, que Tu perdoas o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós abandonamos o pecado que cometemos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos concede salvação. Obrigado por ter enviado Seu Filho para morrer por nós na cruz. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. Que tenhamos um sábado de bênção, um sábado de alegria, e o Senhor continue nos protegendo. Que a Tua graça, que Teu grande e infinito amor e que a doce consolação do Espírito seja com cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe.